Bom dia, crianças! Bom dia, famílias! Tudo bem com vocês? Aqui é Andréia Bernardo e hoje eu vou contar a história do julgamento e crucificação do nosso Rei e Salvador, Jesus Cristo de Nazaré. Sim, Ele mesmo, o Senhor da nossa vida, aquele que é o Verbo de Deus, o Cordeiro que morreu pelo meu pecado e pelo teu pecado. E todo aquele que crê nesse sacrifício da cruz, que é um presente de Deus para a nossa vida, ganha do Todo-Poderoso um melhor amigo. Tu sabe quem é? Tu sabe? O Espírito Santo. Além de ficar amigo do Espírito Santo, quem crê no sacrifício de Jesus pode ir morar lá no céu, na casa do Todo-Poderoso, o grande El Shaddai, o Pai de Jesus, junto com o Rei Jesus, que está sentado num trono. E junto com o Espírito Santo e toda a família de Deus, a grande família da fé. Legal, né? Mas agora vou te contar tudinho como foi caro para Deus tudo isso, porque custou o preço do sangue do seu amado Filho, Jesus Cristo, lá naquela cruz. Então vamos lá? Nossa história está em João capítulo 18 e 19. Jesus estava com seus discípulos num jardim do outro lado do ribeiro de Cedron. Então Judas, aquele discípulo que tinha traído Jesus, chegou com uma escolta de guardas e alguns sacerdotes. Eles tinham nas mãos lanternas e tochas. Então Jesus perguntou a eles 2 vezes assim: "Quem vocês estão procurando?" E eles responderam: "Jesus, o Nazareno." Então ele disse: "Sou eu, deixem eles irem." Então Pedro, aquele discípulo de Jesus mais nervosinho, pegou uma espada da cintura e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando a orelha desse rapaz chamado Malco. Mas Jesus disse assim: "Guarde agora essa espada, Pedro. Eu vou obedecer meu Pai." Então aquele pessoal prendeu Jesus pelas mãos. Amarraram as suas mãos e levaram Jesus até Anás, o sogro de Caifás. Caifás era o sumo sacerdote dos judeus. Eram as autoridades do povo de Deus naquele tempo. Então alguns discípulos saíram correndo e alguns saíram de perto e outros seguiam a comitiva, um pouco de perto, que levava Jesus. Entre eles estava Pedro, o discípulo nervosinho. Então passou uma funcionária pela porta e perguntou: "Você é seguidor de Jesus?" E Pedro disse: "Não, eu não." Então os guardas e os servos fizeram uma fogueirinha por causa do frio, e Pedro sentou ali no meio deles para se aquecer. Enquanto isso, o sumo sacerdote estava fazendo algumas perguntinhas para Jesus sobre os discípulos e sobre as ideias que Jesus tinha. Jesus disse assim: "Você sabe que eu ensino de montão por aí, nas sinagogas, nos templos, e não faço nada escondido ou debaixo dos panos. Por que ficam me perguntando isso?" Então, o guarda deu um tapa em Jesus e disse assim: "Não fale assim com o sumo sacerdote. Respeite a autoridade." Jesus estava falando a verdade, mas Jesus estava apanhando ali no meu lugar e no teu lugar, pois ele não merecia aquele tapa. Ele não merecia aquele tapa do guarda do sumo sacerdote, mas apanhou no nosso lugar. Ele nos substituiu do castigo do pecado. Então Anás enviou Jesus a seu genro, Caifás. Pedro continuava naquela fogueirinha se aquecendo. Então algumas pessoas que estavam por ali naquela fogueirinha perguntaram: "Você é seguidor de Jesus também, né?" Pedro disse: "Não, não sou não." Então um parente de Malco, também servo do sumo sacerdote, perguntou: "Eu acho que te vi no jardim com Jesus." E Pedro disse pela 3ª vez: "Não, não sou seguidor de Jesus, não." Então ouviram um som. Um galo cantou bem alto. Era chegada a hora de Jesus se encontrar com Pilatos. Era a época de comemorar a Páscoa. A Páscoa é a festa da libertação. É a festa que representa a libertação que o Todo-Poderoso, grande eu sou, usou Moisés para livrar o povo de Deus do Egito.
os judeus. Os judeus gostavam dessa festa. Essa festa representava a liberdade da escravidão. E Jesus estava fazendo a mesma coisa, marcando a mesma temporada, a mesma festa com um ato de amor, se entregando pelo meu e pelo teu pecado numa época de Páscoa, para poder comemorarmos também a nossa libertação, a libertação do castigo, do pecado. Jesus é o nosso Cordeiro. Então Pilatos perguntou: o que é que esse homem fez? Eles começaram num burburinho reclamando que, se ele estava ali, é porque tinha aprontado alguma coisa. Pilatos falou: resolvam vocês. Mas eles disseram: não podemos matar ninguém. Sabe por que eles disseram isso? Porque eles tinham os 10 mandamentos. E o 6º mandamento é: não matarás. Então pediram para Pilatos resolver esse problema. Pilatos perguntou: você é rei dos judeus? Jesus disse: meu reino não é deste mundo, e todo aquele que é da verdade ouve a minha voz e me segue. Pilatos ficou bem curioso com esse papo sobre verdade, mas olhou para a cara do povo e disse: não vejo crime nenhum nesse sujeito. Na festa da Páscoa eu sempre solto um prisioneiro. Vocês querem que eu solte esse seu rei, o rei dos judeus? Então o povo disse que não, que preferiam soltar o bandido ladrão, também conhecido como Barrabás. Mas tudo estava no controle do Todo-Poderoso, o Pai de Jesus, o Criador de todas as coisas. Pilatos, para acalmar a plateia, mandou dar uma surra em Jesus. Colocaram uma coroa de espinhos em sua cabeça e um manto de cor roxa. Então começaram a dar bofetadas em Jesus. Pilatos falou novamente: eu não acho crime nenhum neste homem. É claro que Jesus não tinha nenhum pecado. É porque ele estava ali, no meu lugar e no seu, né? Ele estava passando tudo isso por causa de nós, os seus seguidores, o pessoal que acredita na verdade, a noiva de Jesus, o povo de Deus, mais conhecido como igreja. Nós somos o motivo da morte de Jesus, nós que cremos nesse ato de amor. Então começou um grande alvoroço. Os líderes do povo e os guardas gritavam: crucifique esse homem! Crucifique esse homem! E Pilatos falou pela 3ª vez: esse homem não fez nada, crime nenhum. Pilatos não entendia nada que estava acontecendo no mundo espiritual, porque Deus estava nos dando seu filho como cordeiro. A multidão gritava e uns diziam que ele se dizia filho de Deus, e coisa que é verdade. Pilatos ficou com os olhos arregalados de medo. Pilatos estava sendo usado por Deus naquele momento para se cumprir o propósito de Jesus. Pilatos perguntou a Jesus: de onde tu és? E Jesus ficou quieto. Pilatos ficou meio estressado e disse: eu tenho poder para te soltar e te matar. Jesus disse: tu não tens autoridade sobre mim se meu Pai, o Todo-Poderoso, não tivesse te dado, ok? Neste momento, Pilatos tentava ter ideias para livrar Jesus. Tentava armar algum plano, mas o povo pressionava Pilatos. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado. Levaram Jesus para um lugar chamado Calvário. Ele mesmo carregou sua cruz e nesse lugar crucificaram Nosso Senhor, entre 2 homens, um de cada lado. Pilatos mandou escrever na cruz: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Então, mesmo não entendendo nada sobre aquela placa da cruz, não entendendo nada sobre as verdades espirituais que Jesus falava, Pilatos, que era a autoridade naquele tempo, foi usado por Jesus para cumprir o propósito do Pai na vida do Filho. O maior propósito que alguém poderia cumprir, que era dar a sua vida em amor de muitos. Por isso, aquele que crê neste amor incondicional de Jesus pode ser salvo. No capítulo 19, versículo 30, Jesus disse: está consumado. E, inclinando a sua cabeça, rendeu o seu espírito.
Jesus fez tudo e nós devemos nos arrepender de nossos pecados, crer no seu amor e seguir os seus passos. Que Jesus possa conduzir sua vida nos passos do Evangelho de Jesus e que você creia nele e seja salvo. Que Deus abençoe sua vida, sua família e sua casa. Que Deus abençoe o Brasil e que Deus abençoe Israel. Shalom, Jerusalém. Shalom, Israel.